Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua casa, sobre a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho aqui no nosso Debate 93 de hoje o pastor Silfarney, da Comunidade Evangélica de Mesquita, a pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, já aqui no nosso estúdio da 93 FM. Também acolhemos com carinho o pastor Jean Max, da Assembleia de Deus, na Ilha do Governador. Uma de nossas ouvintes, companheiros, ela nos escreve e diz o seguinte: olha, vivemos um tempo de questionamento e reivindicações. Todo mundo quer reclamar seus direitos e vejo que isso de alguma forma também acontece dentro de nossas igrejas. Algumas vezes as pessoas não falam com a liderança, mas fazem isso lá nos grupinhos. O que esse tipo de postura pode gerar dentro da igreja e na própria pessoa? Será que está sendo exigido mais do que uma igreja deve oferecer? Na igreja, entendo que temos direitos e obrigações, mas é razoável estabelecer exigências aos membros? A igreja está se tornando uma agência de serviços e perdendo seu foco evangelístico. E aí, o que você acha? O que você pensa sobre esse assunto, hein? Tem gente que reclama de muita coisa, da hora que começa, da hora que acaba, da duração do culto, se tem refrigeração, se não tem, se o assento é acolchoado, se não é acolchoado. Tem gente que fala, convida as pessoas para a sua igreja porque lá tem ar-condicionado, tem assento acolchoado, tem igreja que trabalha com estacionamento, tem igreja que não trabalha com estacionamento. Tem um monte de coisas e as pessoas começam a interagir sobre esse assunto. E eu quero ouvir a sua opinião. Até pra gente ter aqui uma base, com base no que os companheiros estão afirmando, mas também você, ouvinte amado, dada a sua experiência. São temas que nós vamos discutir a partir de agora, afinal de contas, é quente, minha gente. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Silfarney, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Essa perspectiva que a nossa ouvinte traz, de fato, tem acontecido um tempo de questionamento e reivindicações. Acho que nós nunca reivindicamos tanto os nossos direitos como nesses últimos anos, especialmente com o advento do Procon. Isso deu acesso livre às pessoas. Às vezes é uma mercadoria que está errada, as pessoas já não dizem assim, vê errado mesmo. Não, vai lá e denuncie, quer troca. Tem gente que não abre produto comprado pela internet sem estar filmando, porque a filmagem é uma grande arma contra aqueles que querem dizer, não, estragou no caminho, não tem nada a ver com a gente, enfim. Só que o nosso ouvinte está linkando isso à igreja e, de alguma forma, na perspectiva dela, isso tem migrado para a igreja. Que pensa o senhor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, bom dia, queridos ouvintes da 93. Então, JR, é um tema bem interessante, muito atual. Acho que o ouvinte que mandou esse e-mail é uma pessoa realmente antenada com o que está acontecendo. Quero parabenizá-lo pela ousadia de trazer esse tema. Assim, como você falou, é um tempo novo que a gente vive, né? Um tempo de descoberta dos direitos. Em outubro eu encerro o primeiro tempo, né? Completo 50 anos. Então eu sou crente há
40 anos praticamente, converti com 10 anos, 11 anos para ser mais exato. E vi toda essa transformação nessas 4 décadas que aconteceu com a igreja. De um tempo de muita alienação, eu penso, eu vivi um começo, né? Com todo respeito aos meus pais na fé, que foram pessoas muito dedicadas, mas nós não discutíamos nada, não questionávamos, o que era falado era lei. E hoje a gente percebe uma migração que tem a ver com a sociedade, porque a igreja também é um grupo social. Se pudéssemos separar a igreja da questão mística do corpo de Cristo, como grupo social, um grupo social que está dentro da sociedade. E a sociedade mudou. O Brasil tem acesso à informação, isso é uma coisa boa. Brigando pelos seus direitos também é uma coisa boa. Eu acho que, sem dúvida alguma, chegaria à igreja também. Meu único questionamento sobre isso, acho que também a questão que o nosso ouvinte traz, é que parece que as pessoas têm muita facilidade de lutar pelos seus direitos, mas reconhecem muito pouco os seus deveres, né? E eu penso que um povo que não reconhece o seu dever também tem dificuldade de gerenciar quais são os seus direitos. Rapidamente um exemplo. Aqui no Brasil as calçadas ficam quebradas e a pessoa pensa, é dever da prefeitura consertar minha calçada. A prefeitura conserta o logradouro, a calçada é do morador, mas deixa quebrado. Qualquer país sério, se você tropeçar na calçada que está quebrada, o dono daquela casa é responsável. Se eu for para uma igreja, eu tenho direitos? Sim, tenho direitos. Acho que a igreja tem que reivindicar os seus direitos. Pastores não podem ser autocratas, decidirem sozinhos o que bem entendem. Uma das conquistas da reforma foi essa. Os irmãos reformados, você é uma igreja reformada, trouxe esse modelo muito bom para a gente, que é da igreja participar das decisões. Porém, eu percebo que está havendo um excesso nisso, só se quer direitos e poucos deveres. Então, se você quer ser membro de uma igreja, é importante conhecer os seus direitos, mas também os seus deveres como membro de uma igreja local. Pastor Manuel de Matos, bom dia, bem-vindo. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu faço as palavras do Silfarne as minhas, porque concordo plenamente com tudo que foi falado. Acredito também que é muito comum e é saudável as pessoas questionarem, né? Como foi muito bem falado aqui, antigamente se questionava muito pouco, e alguns até líderes de todos os segmentos, sejam pastores ou governo, ou seja lá onde for, eles faziam o que bem queriam, porque as pessoas não questionavam e não buscavam seus direitos. Isso é saudável, mas há uma questão também prejudicial, o questionamento quando eu não quero cumprir com as minhas obrigações. Infelizmente eu tenho que acabar sendo repetitivo, mas nós cansamos de ver aí, por exemplo, agora a época das chuvas, as pessoas reclamam, dizem que o governo tem a obrigação de cuidar, mas quase todos os dias, se você andar na rua, você pega alguém com uma sacolinha de lixo jogando no meio da rua, e com isso acaba andando enchentes e uma série de problemas, e nós podemos levar isso também para a igreja, que foi o colocado aqui. Por exemplo, a pessoa chega na igreja e ela diz, a igreja está muito calor, essa igreja não tem aro, não tem uma boa poltrona para sentar, mas a pergunta que tem que fazer é, você contribui para que isso aconteça? Você é um dizimista da casa do Senhor? Você é um ofertante da casa do Senhor? Porque a igreja tem as suas obrigações, mas nós temos os nossos deveres. Vou pro outro lado aqui, pastor. Olha, eu sou sim contribuinte, aliás, eu sou um contribuinte gordo. Então é o seguinte, ainda que não dê dinheiro para todo mundo, pelo menos eu quero umas 3 para mim ali, que eu gosto de sentar e esticar a perna. Então você imagina bem que pode ser que no outro lado tem uma pessoa que diga, olha, eu sou contribuinte e a minha contribuição ela é alta, então se a minha contribuição é alta e ao meu lado senta alguém que não contribui, eu mereço, porque eu estou contribuindo. Esse camarada não, porque ele não contribui. O senhor está entendendo? Esse tipo de reflexão acontece, né? Posso até falar sobre isso. A pessoa tem que entender o seguinte, aí é que tá, a igreja é totalmente diferente de um segmento secular, né? Onde a pessoa banca alguma coisa e exige aquele direito pessoal. A igreja é coletivo. Então eu não faço por mim. Primeiro que quando eu entrego o dízimo, eu não estou entregando o dízimo em prol de comprar alguma coisa, porque eu quero reservar alguma coisa. Camarote. Pelo contrário, camarote, não é camarote. Camarotezinho. Eu estou dizimando porque é do Senhor. E aí o pastor, que é o líder da igreja, ele vai pensar no bem-estar de todos e não de uma pessoa simplesmente. Essa intervenção, pastor, é para dar o outro lado não, dessa lógico, mesma história. Porque claro. às vezes o camarada diz assim, eu não contribuo, e aí a gente diz, então se você não contribui, você não merece. Mas o outro diz assim, mas eu contribuo, você também não merece, porque na verdade é o todo, não é só a parte. Então não é a questão da contribuição especificamente. Eu entendi sua palavra. Eu acho que é o conceito, desculpa, pastor, claro, é o conceito de comunhão, né? Uma das origens da palavra comunhão, se você procurar na origem etimológica, tem a ver com repartir. Isso. Então é comungar, é repartir, você contribui para todos juntos. Né? Menina da mesa de hoje, pastora Luciana Machado, sua análise sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, ouvintes da 93, um prazer estar aqui novamente. Eu não quero ser repetitiva, comungo da ideia dos queridos amados que falaram à minha frente, mas eu também acho que
tudo isso acontece porque o conhecimento, ele é libertador. As pessoas começam a ter conhecimento dos seus direitos e começam a ter uma certa liberdade para poder reivindicar esses direitos, não é? Mas, infelizmente, nem todo mundo que reivindica seus direitos cumpre com o seu papel, não é? Não cumpre. E, geralmente, quem reclama, quem reivindica alguma coisa é realmente alguém, geralmente, não todos, pessoas que não cumprem com o seu papel. Mas eu acredito que isso é bom em qualquer segmento, embora essas pessoas são mal vistas dentro da igreja, como reivindicador, ou aquele que reclama, aquele que fala de tudo, mas eu acredito que essas pessoas fazem até bem para a sociedade. Qualquer sociedade, né? Seja ela eclesiástica ou outro tipo, porque elas nos trazem essa libertação. Nós precisamos, como disse o pastor Silfarney, antigamente nós acatávamos tudo, né? E hoje nós questionamos, hoje temos um conhecimento. Então eu acredito que isso é bom, isso é libertador. Jesus veio trazer isso, ele veio trazer a verdade, e essa verdade libertou as pessoas, não é? As pessoas que viviam debaixo de um jugo, como aquela mulher que foi pega no ato do adultério e foi questionada a Jesus, que ela deveria ser apedrejada, e Jesus veio trazer uma lei muito maior, não é, do que já havia, e veio, na verdade, libertar as pessoas. Então eu acredito que tudo isso que acontece é bom, mas eu acho que também tem um princípio que nós vamos falar daqui a pouco, que é o respeito à autoridade. Olha, um ouvinte aqui no WhatsApp está dizendo: JR, a minha igreja bonita, tem ar-condicionado, poltronas acolchoadas, estacionamento, e etc. O pastor é uma bênção. Vocês acharam que ela ia dizer o contrário, mas ela não disse. Mas eu amo uma igrejinha muito simples, onde os membros são pessoas simples e cheios de amor e do Espírito Santo, compartilha a nossa querida ouvinte. Existe uma mistura natural não quer dizer que seja normal, é da natureza humana entre igreja e empresa. Muitas pessoas confundem, né? Por exemplo, você compra um produto, disse aqui, dei esse exemplo, supondo que em uma determinada igreja exista lá as mensagens ou o culto é gravado em vídeo e depois aquele DVD é vendido. Estou dando só um exemplo, não sei se tem aqui na igreja dos queridos irmãos a mesma, mas é só um exemplo. Muito bem, eu cheguei em casa, peguei aquele produto, quando eu coloquei para assistir ele não estava bom, certo? Estava em branco, funcionando nada. Aí o que eu faço? Eu pego o produto, vou ao Procon, entendeu? Digo assim, eu comprei esse produto aqui na igreja tal, assim, assado, assim, é essa a postura, correto? Segundo lugar, igreja pode vender, ok? Igreja pode vender. Terceira coisa, para ficar alegre, né? Para ficar mais alegre, é o seguinte, foi prometido uma mensagem bíblica. Eu ouvi, ri, chorei, mas bíblica mesmo, ela não foi. Posso reclamar que a mensagem não foi bíblica? Pra ficar animado o negócio. E aí, companheiros? Assim, pode começar pelas 3, pela 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu acho assim, acho que, vamos lá. Foi legal você colocar dessa forma que dá a impressão que tudo é a mesma coisa. Igreja e negócios e que tem para isso a proteção de órgãos como Procon e similares, né? Realmente tem que haver distinção. É lógico, você tem que reclamar sim. Eu acho que se você compra um produto, a igreja pode vender ou não pode vender, a gente vai para uma questão muito subjetiva, porque é muito complicado, né? Até o limite legal. Eu não sou uma pessoa, honestamente, capacitada para a questão legal, até que ponto a igreja tem autonomia para vender produtos que ela mesmo produz, tipo gravação de CDs, de mídia, se ela tem que ter um CNPJ próprio para isso, honestamente não sei. Eu não tenho livraria na igreja, não sei informar. Agora, se a pessoa comprou um produto e não está satisfeita, tem que reclamar. Pregação. Eu acho que não pelo produto, acho que aí que tem um ponto. Se você, membro de uma igreja, não está satisfeito com a pregação porque ela não é muito bíblica, não é porque a do produto está bom ou ruim. Você não está sendo bem alimentado, tem o seu direito de procurar o seu pastor honestamente, né? Olhar nos olhos e falar: pastor, estou incomodado, a palavra não tem me alimentado. Agora, o que não pode haver, como é citado aqui no próprio texto da pessoa que mandou um e-mail, é a pessoa insatisfeita criar os famosos grupinhos. Não vai no grupo do Procon, mas os grupinhos dentro da igreja que questionam o pastor e colocam em dúvida a sua liderança. Né? No meu ponto de vista também, eu acho que existe um princípio que nós deveremos sempre, em qualquer lugar, nós termos a capacidade de nos submeter, que são o princípio da autoridade. Existem pessoas que são autoridades sobre nós, não é? E quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, né, eu me recordo da palavra quando Miriam e seu irmão Arão questionaram o poder de Deus sobre a vida de Moisés e quiseram reivindicar para eles também o que aconteceu com eles. Eu acho que
as pessoas precisam procurar quem é de direito. Se é o pastor, se é o presbítero, se é o líder, o que está acontecendo, procurar quem é de direito. A Bíblia sempre nos coloca esse princípio de autoridade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, consequentemente do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, ninguém é menor do que ninguém. São papéis diferenciados que estão sendo desenvolvidos por essa potestade, por esses poderes. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus, está em Romanos 13:1. Então, por que eu vou procurar outra pessoa se eu estou insatisfeito com determinada pessoa? Vou até ela, a Bíblia nos dá esse respaldo. Vá a teu irmão, converse com teu irmão. Se você ganhar o seu irmão, amém, resolveu entre ele. Então, eu acho que o que falta hoje nas pessoas é humildade para chegar a quem é de direito e resolver o que precisa ser resolvido e não transformar uma coisa num problema que vai atingir todo o corpo de Cristo. Quanto a reclamar no PROCON diretamente, eu sou contra em relação à igreja. Porque o apóstolo Paulo disse que não é bom que levemos nossos irmãos a juízo, né? Isso é ruim para nós. Então é muito importante que a pessoa procure o pastor da igreja. Se ela levou um produto para casa e o produto está ruim, procure a liderança. Pastor, eu comprei esse produto. Mas é a pessoa do som lá, cara, né? Às vezes não é o pastor, tem uma pessoa responsável por isso. Procure alguém que é responsável. Aí vai depender do que a pessoa responder, porque também se a pessoa disser, eu não vou trocar e acabou, ponto final, é um direito que cabe a ela ir reclamar. Quanto à questão da mensagem, é por isso que sempre é importante você observar onde você está colocando o seu pé, onde você está buscando seu alimento. Outra questão muito importante é que vai depender do ponto de vista, porque às vezes a pessoa pode dizer, essa mensagem não foi boa para mim porque mexeu no pecado, porque mexeu na ferida dela, então ela não vai gostar desse tipo de mensagem. Uma mensagem mais de, com todo respeito, a chave vai descer, o carro vai chegar, a moto chegou, talvez é bom para ela, mas dizer para ela, tem que deixar o pecado, tem que negar a si mesmo, tem que andar com Cristo, talvez isso ela vai reclamar. Mas essa é bíblica, porque foi prometido que seria uma pregação bíblica e a pessoa de repente vai ouvir. Tô dando só um exemplo, só para ilustrar, claro. Né? Só para ilustrar que às vezes a pessoa e se for a ferro e fogo, nem toda promessa nessa linha é cumprida, com certeza, gravada ou não. Aproveitar que o pastor Giamax já está aqui entre nós, com muita, para nossa alegria, né? Como diz aquele hino, eu quero lembrar aqui o irmão o seguinte, fica à vontade para responder conforme o seu entendimento. Nós sempre respeitamos as igrejas que agem da sua forma, mas a Santa Ceia é um princípio estabelecido na palavra de Deus. Alguns entendem como sacramento, outros não. Até onde eu sei, a maioria das igrejas, se não todas as igrejas evangélicas, celebram a ceia pelo menos uma vez no mês. Algumas igrejas celebram dominicalmente, outras separam um determinado dia e todas as igrejas se reúnem e há uma grande festa. E então, ou seja, é um preceito bíblico. Acho que acho que vocês não têm nada contra isso. Mas a nossa ouvinte diz que na igreja dela, a celebração da Santa Ceia, ela acontece no que ela chama aqui, eu não conhecia, como cálice único. Ou seja, todos tomam do mesmo cálice. É um preceito bíblico. Mas ela diz, puxa, JR, é anti-higiênico. O último, coitado, hein? Bom, e aí eu queria ouvir a sua opinião, pastor, ainda que nós respeitemos as igrejas que assim agem, mas a sua opinião sobre esse assunto, com a liberdade de até nem responder, se preferir. Não há problema, JR, é um prazer estar aqui. Eu cheguei a participar de Santa Ceia, sim, Assembleia de Deus, da qual eu faço parte. No passado, praticamente todas elas faziam com um cálice único, né? Mas é o que vem sendo dito aqui desde o início do debate. As pessoas estão mais espertas, elas estão mais inteligentes, estão mais atentas àquilo que realmente interessa e aquilo que é supérfluo. E essa ouvinte está coberta de razão quando ela diz que aí é uma questão de higiene, né? Então, com todo respeito às igrejas que ainda fazem desse jeito, eu também estou do lado dela. Eu acho que a igreja tem que reconsiderar essa condição, porque é uma questão de higiene. Eu estava lendo hoje pela manhã o livro de Levítico, e boa parte das instruções que tem ali tem essa finalidade. O sacerdote tomava 2-3 banhos por dia, entendeu?
E eu lendo aquilo me chamou a atenção, a preocupação de Deus com essa questão da higiene. Oferecer um sacrifício, sai dali, lava a roupa, se lava, toma banho, troca de roupa, pega uma roupa limpa, leva a cinza para fora, volta, toma banho outra vez. Então, eu acho que isso está de acordo com a palavra de Deus. E se a ouvinte considerem isso, resolver se negar a participar, e por conta disso ela poderá ser compreendida como alguém que está em pecado, que é a interpretação, né, que a maioria faz, não está na ceia, isso aí nunca me enganou, sempre imaginei isso dela. É o que as pessoas falam, mas eu não estou dizendo nem o que as pessoas falam. Estou dizendo o seguinte: você não vai não, então você está sob disciplina. A pessoa entraria numa disciplina, estaria sob disciplina por conta de uma questão higiênica, que me parece que vocês entendem que seja razoável a reflexão dela. Eu acho que um bom conselho é que ela use a estratégia de Jesus, questione. Então vá ao seu líder, ao seu pastor e questione: pastor, há alguma possibilidade de a gente mudar a maneira como a Santa Ceia é realizada? Existem eu e outras pessoas. Ela disse que já fizeram isso e que a igreja ela é filha de outras igrejas, então tem matriz, né? E ela não é da matriz, e aí eles são irredutíveis. Não, eu acredito assim, você está num lugar onde tem determinada doutrina ou determinado costume, você está ali, você resolveu estar ali, é uma decisão unilateral. Você se submete a estar em obediência àquele ministério enquanto você tiver esse entendimento. Se o seu entendimento hoje, você chegou a um entendimento diferente disso, você já conversou e não é irredutível, eu aconselho a você não se rebelar, não discordar, não debater, pegar a sua Bíblia, a sua decisão e procurar um lugar onde você tenha outro método de ceia. Por quê? Porque se ela já conversou, as pessoas são irredutíveis, ela discorda, ela fica ali, ela vai estar em desobediência de qualquer forma. Então, minha amada irmã, nós não somos chamados à contenda, nós não somos chamados à discordância, nós somos chamados à paz. Então resolva o seu problema de outra maneira. Pegue suas coisas e vá para outro lugar onde você tenha concordância com aquilo que é feito. JR, eu concordo com tudo que foi falado. Eu acredito que ela deve procurar o líder dela mesmo e questionar, né? E até mas já foram, mas vai novamente. Agora, o detalhe importante é o seguinte: ela não pode ficar em rebeldia. Exatamente. Né? Eu me lembro de uma ceia que eu participei num determinado lugar, que era o pão, que era... As pessoas iam passando, era um pão Plus Vita, não sei a marca, desculpa a marca, esse pão de forma, e eles eram pedaços e iam passando um pro outro. Quando chegou na minha vez, o pão tava todo amassado, os irmãos foram amassando no dedo assim, ó, e eu não tive coragem de comer. Eu falei, meu Deus, eu não vou comer esse pão, porque antes você tá entendendo? Cristo, né? Você entende? É complicado a situação como essa. Já passei por muito sufoco, mas esse pãozinho aqui eu não vou não. Que o dedo amassou, não dá pra mim. Então nós devemos tomar cuidado de tudo, querido. Existem muitas denominações, né? Procure uma. Então me parece aqui que enfim, vocês estão falando sobre a ouvinte, se ela está nessa igreja, ela tem que submeter àquilo que ali é feito, dialogar o máximo possível. Eu trago esse assunto, uma colocação que um ouvinte faz pelo WhatsApp, e para mim é um fato novo ser isso atual, porque naturalmente no passado nós todos já ouvimos a respeito, mas hoje em dia, em decorrência de tantas descobertas aí, enfim, notícias vão, notícias vêm, mas tá aí o registro feito. Outro ouvinte tá perguntando aqui o seguinte: olha, gente, meu nome é tal, moro em tal lugar, congrego na igreja tal, e eu aqui respeito e guardo carinhosamente o registro dos nossos queridos ouvintes. Pergunta dele: é certo fazer um sorteio somente para os dizimistas como forma de incentivar os demais? E aí, companheiros, eu avisei, é quente, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Ô Marcela, eles gostaram da pergunta. Falaram assim: meu Deus, que dia que eu vi o debate. que leitura que você fez aí da reação deles? No final, talvez depois eles digam assim: bonito, Marcela. Obrigado, né? Muito obrigada. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Então, você tem visto muita gente reclamando da liderança pelas costas, sem ir direto no próprio líder?
84% dos ouvintes por telefone dizem que sim. 95% deles no site também dizem que sim, que conhece a turma aí que reclama pelas costas, mas não fala com o líder, não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Sempre bom demais ter a sua companhia e a sua opinião, sua participação, sempre nos enriquece muito. Muito obrigado, viu, ouvinte? Você participa conosco pelo nosso WhatsApp, é o 96803-8319, 96803-8319. É a sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje, e você também pode participar pelo nosso e-mail debate@radio93.com.br, também pelo nosso telefone 2461-0093, 2461-0093. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Gente, o sorteio de hoje será somente para os dizimistas. Vou chamar pelo nome quem são ou vou chamar pelo nome os que não são? Isso vai encorajar ou vai incentivar? É uma pergunta. O ouvinte que pergunta, você está perguntando assim do nada ou você está perguntando assim baseado na experiência? Me ajuda aqui a entendê-lo enquanto os companheiros vão respondendo aqui, trazendo as suas opiniões. Então, pergunta é essa: é certo fazer um sorteio somente para os dizimistas como forma de incentivar os demais? Então, irmão tal da igreja tal aí, essa ideia é coisa e tal, né? Muito ruim, não faz sentido, é loucura isso. Quer dizer, chegar a esse nível, se isso é real mesmo, meu irmão, a gente está num nível de decadência teológica, eclesiológica, absurda, né? Espero que isso não seja uma ideia para ninguém. Tomara que esteja dando ideia para ninguém que tá ouvindo o rádio. Olha aí, ouvinte, tá vendo? Eu acredito também, JR, que assim, cada instituição, né, cada igreja, ela tem uma forma assim, na minha igreja, por exemplo, ninguém sabe quem dizima e quem não dizima, né? É uma coisa que não é exposta aos membros da igreja, o fulano dizima, o fulano não dizima. Então, assim, é uma coisa muito... Falta um pouco de ética, né? No fato de você expor às pessoas a sua fidelidade ou não, porque a fidelidade dela é a Deus, não é a homem. Mas incentiva ou não incentiva? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que degrine aquele que não é, entendeu? Assim, eu acho que existem outras formas de você ensinar a fidelidade. Acho que deprecia até o dízimo, Luciano, desculpa, deprecia o dízimo. Com certeza, porque não é uma mercadoria. Não está ensinando o valor do dízimo e nem do dizimista e nem da sua fidelidade a Deus. Porque a fidelidade está encorajando a outra não é uma coisa. Mercadoria, Promoção. Não é uma mercadoria. A Bíblia diz, a fidelidade entre você e Deus. Você devolve, você não paga o dízimo, você devolve aquilo que não é seu. Então, quando você tem esse entendimento que você tem 100%, né, você tem um provento de 100% e que 10% não é seu. Quando você tem esse entendimento, você devolve a Deus. Pastora, o problema é a falta de ensino bíblico. É que a irmã é muito nova, mas no tempo do pastor Giamax, usava-se essa expressão pagar o dízimo. No tempo dele. Não, você é muito nova para isso, mas no tempo dele, não é, pastor Giamax? É verdade. Então, só para confirmar. Pô, não, pastor. Mas alguém paga dízimo? Não, já mudou. Então a verdade já libertou. É uma expressão, né? que se utilizava naquela época. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. A pastora citou aqui no começo que a verdade é libertadora, né? E não a possibilidade de um ganho. Eu não posso alcançar essa libertação que vem pelo conhecimento da palavra através da expectativa de um ganho vindo de um sorteio. Além disso, a Bíblia diz que o convencimento, a transformação, a obediência, ela tem que acontecer não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, quando a pessoa faz isso, ela está pressionando a igreja, né, moralmente, pressionando, expondo o nome da pessoa, com outra roupagem, como se estivesse premiando os certos, mas fazendo isso por força, por violência. E lá aos Coríntios, Paulo escreve no capítulo 9 da sua segunda carta, que Deus, quando a gente ofertar, não podemos fazer isso por tristeza, nem por necessidade. Deus ama apenas aqueles que dão com alegria. Eu acho que a gente tem que lembrar dessas coisas, e é vergonhoso ouvir uma prática dessa num tempo como esse ainda. Primeiro que o dízimo já foi muito bem falado, você não dá, você não paga, você devolve.
Como é que eu posso entrar num sorteio daquilo que não é meu? No que diz respeito, o dízimo não é da igreja, o dízimo não é do pastor, o dízimo é do Senhor. A Bíblia é muito clara sobre isso. E vai ser usado para a obra de Deus, é óbvio. Mas, com todo respeito aos irmãos que porventura passam por isso, então eu vou dizimar, não preciso nem da bênção do Senhor, porque eu já vou participar do sorteio e posso ganhar. Eu estou meio que jogando na loteria, né? Eu dizimo e recebo um incentivo através de um sorteio. Não. Dízimo não se paga, dízimo não se dá, dízimo não se pega, não se negocia. Dízimo você devolve, não é teu, não toca naquilo que não é seu. Tem gente que é negocia, do Senhor, né, também. E ponto final. Eu acho que também tem pessoas que negociam o dízimo, elas não querem que o pastor ou a igreja ou a eclesiologia administre o seu dízimo, porque o dízimo é meu. Ele pega aquelas 10%, vai lá, ele igreja, compra bolsa de compra, ele dá para quem ele acha que tem direito. Então, assim, nós temos que entender que existem princípios que não podem ser quebrados. Olha, companheiros. E o Senhor ensinou que nós levemos à casa do tesouro, levemos ao gasofilácio. Jesus estava à frente do gasofilácio recebendo todas as ofertas e dízimos das pessoas que traziam o Novo Testamento. Companheiros, é o seguinte, o ouvinte diz que isso é verídico e o sorteio vai ser domingo agora. Eita. Entendeu? Então eu não sei o que eu faço. Você ou o seu irmão? Eu tô pensando, eu tô pensando aqui. Que é o seguinte, aí eu perguntei pra ele, o sorteio vai ser de quê, né? Aí eu fiquei preocupado aqui. Entendeu? Porque eu lembrei aqui que o café que a gente tem aqui é feito em cafeteira, né? Mas é antiga já. Tá pensando Nós já compramos faz tempo aqui na rádio. Não é? Porque vai ter sorteio de cafeteira, entendeu? Mas a nossa aqui já é antiga, né? Não é nada a ver, não, só pra... É sorteio. E aí ele diz, eu perguntei pra ele o seguinte, a pessoa, qual a reação dos não dizimistas, né? Entendeu? Ele disse, olha, acredito que as pessoas ficam envergonhadas. Passou com a reação do dizimista. Ele é dizimista. Ele é dizimista. O dizimista tá feliz, né? Mas e os não? Não, pois é, ele tá dizendo que o pessoal fica envergonhado. Por quê? Porque eu não sei se é uma manifestação nominal, mas pelo menos o ganhador ou os ganhadores são, entendeu? Na verdade, o dizimista tem que estar triste nessa hora, né? Se ele for levado para esse nível, tem que estar triste também. Porque o produto do sorteio é comprado com dinheiro do dízimo, né? Ou não, né? Pode ser alguma empresa que doa, né? Uma outra questão que nós temos que observar é que às vezes o pastor... Eu tô curioso, vou segurar minha curiosidade, vamos embora. Às vezes o pastor teve até uma boa intenção. Às vezes a pessoa, por um momento ali, até de falta de conhecimento que pode acontecer, ele querendo ajudar alguma área da igreja, a necessidade, ele achando que isso vai resolver, né? Ele tomou essa atitude, porém... O que vai levar a igreja a ser dizimista é o ensino da palavra. Aí, né? pastor, nessa sua linha aí, Marcela tá me lembrando aqui que o domingo agora é o domingo chamado domingo de carnaval. Olha aí. Onde, em geral, a frequência pode baixar por conta de viagens, né? Passeios, aquele negócio todo. Então, faz um sorteiozão no domingo tal, pra galera tá ali reunida. Bom, vocês já disseram que isso nós temos que respeitar, evidentemente, ouvinte, nós sempre encorajamos isso. Respeito aos que pensam diferente, não tem jeito, não tem uma outra alternativa, mas também isso não nos impede de trazer uma análise crítica que os companheiros debatedores fazem aqui com muito carinho. Eu, com todo respeito, eu fico muito preocupado quando outras coisas, outras alternativas não bíblicas começam a substituir a palavra no altar. Porque se você tem palavra, se você tem conteúdo para ensinar, tem unção, tem graça, então as pessoas vão até o culto por causa da palavra, por causa da graça de Deus, por causa da unção. Então, mas é o que eu tô falando, isso nos preocupa porque aí nós usamos de subterfúgios para tentar resolver um problema que é de falta de conhecimento bíblico. Com certeza. O ouvinte aqui tá dizendo, mas eu acho que isso aqui não é possível, gente. É pior do que a anterior? Eu tenho impressão que isso não pode acontecer. Isso não acontece É aqui? Hoje, né? Aqui perto da minha casa tem uma igreja tal que coloca o nome das pessoas no SPC, porque não dá o dízimo. Não pode isso. Não acreditar, já deve ser. Mas nosso serviço de proteção cantina. Pois se você proteção cantina, não pode o camarada comprou aquele equipe e não pagou. Se o Farney faz lá, já até sabe. Agora, companheiros, o que eu tô imaginando aqui é o seguinte, pela lei isso não acontece, mas será que alguém ameaça?
Sei lá, cara. Será que alguém disse, olha, quem não der o dízimo, nós vamos botar o nome será que? Na ameaça? É uma questão de fidelidade. Deixa eu colocar é uma questão de fidelidade. Deixa eu colocar outro ponto aqui, acho que tem, só para ampliar a discussão, JR. O pastor Manuel levantou uma questão dos métodos que estão sendo utilizados para extra e antibíblicos para poder justificar aquela teoria dos fins justificam os meios, né? Acho que a maior preocupação é essa mentalidade mesmo capitalista e competidora que a gente tem. Então, o pastor, a gente é do pastor da Baixada Fluminense, a maioria aqui, o único beneficiado da ilha do governador aqui é o pastor Jamarques, que é da área nobre. Então a gente está na Baixada, a gente sabe a dificuldade que tem, e por conta disso as pessoas ficam em crise para tentar provar. Agora, eu lembro de um amigo meu que contou uma brincadeira rapidinho do pastor Valmir, de Nova York, que ele é muito piadista, ele falou que mas Noé pregou 100 anos e ninguém foi para a arca nem por isso ele deixou de pregar o que ele pregava. Ele falou, é fácil. Não tinha outro cara do lado com a arca cheia pregando e a arca enchendo, né? Na verdade, o sentimento de competição é terrível. Você começa a ver a igreja do lado dando certo. Então, gente, pastores, queridos, nós somos colegas do ministério e é difícil pra caramba manter o ministério o mais próximo da Bíblia, mas mantenha a Bíblia, seja cristocêntrico, seja bibliocêntrico, não pregue outra coisa para trazer retorno para a tua igreja. E muitos desses que são bíblicos, né, que pregam a palavra, que muitas vezes, como o pastor Manuel falou, deixa o pecado, abomine o pecado, venha para Cristo, viva uma vida de santidade, não são benquistos, né? Mas aquele outro, ou aquela colega do lado que não tem essa prática, né, é mais querido, é mais amável, é um pastor querido, abençoado. Então, assim, nós temos que olhar o que nós queremos em Cristo. Sim. Nós queremos Cristo mesmo? Então, acho que a igreja hoje precisa acordar muito, porque nós temos visto essa transformação da igreja que o pastor Silfarne diz que vê de 40 anos para cá. Em alguns pontos são positivos, mas outros são pontos muito negativos. A igreja cresceu em entendimento, mas está morrendo em espiritualidade, santidade, compromisso com Deus. Companheiros, aqui o pastor Manuel de Matos escolheu a frase, destacou aqui: na igreja entendo que temos direitos e obrigações, mas é razoável estabelecer exigências aos membros? Então, na verdade acho que foi bem dissertado esse assunto, mas só para participar dessa frase aqui é o seguinte: claro que cada igreja tem seus costumes e suas doutrinas, e é importante, se você está dentro de uma, você deve respeitá-la, né? Não necessariamente tudo que aquela igreja impõe é pecado, mas será pecado se você estiver ali e não obedecer. Então o pecado não está, por exemplo, só para citar aqui, em cortar o cabelo. Mas se a igreja proíbe cortar o cabelo e você está lá e você corta, então você está em pecado, porque você está em desobediência. Então é muito importante você procurar um lugar, lógico, um lugar que seja bíblico, que tenha palavra, que você possa viver em Cristo de uma maneira feliz. Isso é muito importante para você. Essa era a minha proposta também para a frase, porque eu tenho um pensamento sobre esse assunto. Um grande problema hoje no que diz respeito aos deveres e obrigações dos irmãos, que é razoável, concordo plenamente com o pastor Manuel, é que o próprio crente não sabe o que a igreja dele exige. Não sabe que padrão, né? O que a pessoa vai chegando, vai sendo recebida, ela não tem um momento com o pastor, para o pastor dizer assim: olha, querida, a nossa igreja aqui é assim. Alguns detalhes. Eu conheci uma igreja no Espírito Santo que, eu me impressionei, eu gostei muito do trabalho que ele faz. O pastor, qualquer pessoa que é recebida, seja porque aceitou Jesus ou veio de outro ministério, tem que ter um momento com o pastor da igreja, e naquele dia ele recebe uma cópia do estatuto, ele recebe uma cópia do regimento interno, onde ele vê ali as principais obrigações que os cristãos possuem e tal, e depois ele ainda assina, quando ele passa a ser membro daquela igreja, ele assina que concorda, né? O agree, o aceito ali, assina e coloca ali dentro o que ele sabe muito bem que tipo de igreja é aquela, mas o que ele pode. Eu achei muito bacana, pastor Gianmarques, que algumas igrejas nem tem um curso preparatório para dizer o seguinte: olha, as doutrinas da nossa igreja, elas são assim, doutrina, não tô nem falando de questão de estatuto, não, pautado, que é muito importante, o senhor está dizendo. Eu acho fantástico que, vindo do Espírito Santo, eu só podia esperar coisas nesse nível, né? Eu achei redundante o senhor falar que achou o máximo, maravilhoso e tudo mais, mas, né, já que a Gianmarques foi o máximo, isso aí, muito bem. Aí, agora, quando a pessoa muda de igreja,
Tá certo? Vamos dar exemplo aqui. Ela é da comunidade evangélica de Mesquita, que tem uma diferença doutrinária com a Igreja Batista Nova Filadélfia do Grande Rio, que também tem uma diferença doutrinária da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, que também tem uma diferença doutrinária com o Brasil para Cristo. Então, vocês 4 aqui. Então, camarada é membro, foi membro de um, foi membro de outro, foi membro de outro, foi membro de outro. Quando ele chega na última igreja aqui, ele é um mix dessas 4, a não ser que ele diga se sair daqui porque não concordo com isso, agora não concordo. Então ele é um não concordo, ou foi uma mudança física. Mudava num bairro, foi pro outro, acontece. Mas de um jeito ou de outro, tem muita gente migrando de igrejas que são doutrinariamente diferentes, em algum aspecto para ser muito parecida, quanto o Espírito Santo aqui, a questão de escatologia, nós somos iguais, mas a questão de pneumatologia, nós somos absolutamente divergentes. A pessoa, se ela não tiver informação de que é diferente, para ela é igual. Por isso, às vezes, a pessoa leva a igreja antiga para a igreja nova. Deixa eu aproveitar a sua palavra. Pode Deixa eu falar, aproveitar a sua palavra dentro do contexto, só um exemplo. A gente recebe às vezes obreiros que vêm, né, ordenados, consagrados em outros ministérios. E aí é costume da nossa igreja na ilha que essa pessoa, ela é recebida como membro e ela passa um tempo em avaliação, né? E assim, a gente tem um respeito grande pelas igrejas que a gente já conhece, em dar a honra a esses obreiros que estão sendo transferidos, mas aconteceu inclusive ontem. Eu sentei com um obreiro que veio e disse, olha, muito bem recebido, ele foi apresentado aos obreiros, mas eu falei para ele, os critérios da nossa igreja para o diaconato são esses aqui. Aí ele disse, pastor, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu também não tenho, e isso eu não tenho. 3 questões ali. Aí eu falei, então o irmão tem esse prazo que é de avaliação para o irmão adquirir. Entendeu? E se tem interesse de ser, para que o irmão esteja dentro do nível dos diáconos que a gente tem. Eu tenho a impressão que na igreja dos 4 companheiros que estão aqui existe uma preparação, sim, né? Nós temos um trilho existe. Claro, é isso que eu estou dizendo assim. O que eu estranho é a não existência, porque a não existência preceitua que é o seguinte, pode vir, entendeu? Eu venho como eu estou, mas não é isso que o hino está falando, não é? Existe a questão doutrinária, mas também existe a questão de costumes, não é? Isso. Não é? Eu acho assim, eu não sou estilista, eu não sou costureira. As pessoas chegam na nossa igreja, elas se vestem como elas querem. Mas quando você começa a ocupar um cargo de liderança e tal, eu oriento as mulheres. Sim. Eu não chamo atenção, eu oriento, olha, uma mulher decente, uma mulher cristã, não deve usar isso, deve usar aquilo, deve se portar de tal forma e tal. Como questão de orientação. Nós não temos um curso como a mulher deve se vestir. Nós não temos o curso como a mulher deve se portar, né? Mas isso tudo a gente precisa ter dentro da igreja o cuidado de, como pastores, de uma forma ou de outra, orientar as pessoas. Olha, companheiros, a Santa Ceia está dando pano para mangas. Ai, meu Deus, entendeu? novamente. Pano para mangas. Um ouvinte aqui dizendo o seguinte, olha, eu fui para participar de uma Santa Ceia e que o pão também era único. E eu não dei conta não, diz aqui o ouvinte. Ela viu o pastor Outro ouvinte, deve ter sido no mesmo dia. Outro ouvinte está dizendo o seguinte, olha, em relação ao cálice único, também não gostaria. Mas se cremos no poder de Deus, esse cálice será higienizado a cada irmão. Se lembrarmos do milagre do cego de Jericó, também seria falta de higiene. Não foi o Jericó. Não foi o de Jericó, mas foi o cego. Tá bom? O Jericó foi, né? A lembrado, ouvinte? Bom, a Bíblia nos diz que se tomarmos alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Quanto mais o cálice. Correto? Então veja bem, a argumentação do nosso ouvinte, ela tem toda ela fundamentação bíblica. Correto? Ele está trazendo 2 textos bíblicos que têm uma relação com esse assunto. Talvez sejam argumentações utilizadas nesse instante em que a ceia é ministrada. Não sei se são, mas eu queria uma palavra carinhosa de vocês a esses irmãos. Então, como o pastor Gemax falou, também vim minha origem assembleana, né, do Campo de Madureira, e a ceia era cálice único, e essa era a argumentação, que era santificado. Os textos que a irmã citou, com todo carinho, minha irmã e meu irmão querido que citou esses textos, são milagres excepcionais de Deus que ele atua de forma sobrenatural e que são únicos, né? Cada caso específico citado no Novo Testamento. A gente não pode viver de exceções, né? A regra é uma regra social, é de compartilhar, de relacionar, e a igreja tem sim que entender que precisa caminhar dentro de regras sociais saudáveis.
Acho que basta isso. Nós não teríamos tempo para falar muito sobre essa questão contextual, né? Da época em que Jesus viveu e esse episódio do cego, que não é o de Jericó, mas ele falou do cego, amém. A questão do lodo, não tem problema nenhum. A questão do cálice que ele aplicou, a questão do veneno, nós não podemos confundir falta de higiene com veneno, né? Eu posso tomar alguma coisa que esteja envenenada e eu creio no poder de Deus de que não vai me causar dano algum. Agora, daí eu não preciso ter falta de higiene e aplicar isso ao nível espiritual. Ou seja, espiritualizar o que não é espiritual, né? Uma coisa é tomar algo mortífero, outra coisa é tomar algo, com todo respeito e carinho, babado. Com todo respeito, pastor Manuel, com todo respeito, nós ansiamos por esse dia, o dia da ceia do Senhor. Né? Ansiamos por esse dia, o dia em memória dele, assentarmos à mesa. E eu acho que essas pessoas não anseiam por esse dia. Ai, meu Deus, chegou o dia de novo que eu vou ter que tomar junto com todo mundo aquele cálice com saliva de outras pessoas. Então, eu acho que precisa também ter uma consciência de que é um dia de alegria, um dia memorável, um dia que as pessoas anseiam. E eu acho que nesse caso, as pessoas não estão ansiando por esse dia, porque não tem higiene, e higiene faz parte da vida, principalmente nos dias de hoje. E pegar essa preocupação, Deus vai me livrar da morte. Eu estou no cálice dele, mas aí o mesmo Deus que te livra da morte diz para você não tentá-lo. Sim. Entendeu? Então você já tem a ideia, vou tentar ao Senhor. Tuberculose. E além disso, foi o que eu disse aqui no começo. Nós temos lá um livro enorme chamado Levítico, onde muitas preocupações que são apresentadas visam a questão da higiene. E a pessoa quer desprezar isso hoje em dia por pura ignorância, me perdoe a sinceridade. Ouvinte traz a sua reflexão sobre a questão do dízimo, que foi um dos pontos aqui, embora não tenha sido nem mencionado no questionamento que a nossa ouvinte nos encaminhou, mas faz parte da nossa reflexão, de que existem igrejas em que a pessoa que tem o dízimo um pouquinho mais gordo, né, mais obeso, aquele dízimo obeso, o pessoal tá torcendo pro dízimo com obesidade mórbida, sabe aquele dízimozão, e que essas pessoas têm um atendimento melhor do que pessoas que não são ou têm um dízimo magrinho, faqui. Entendeu? Magrelinho. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá errado? Lógico que tá errado. Não pode ser feito em hipótese alguma. O outro ouvinte esse mesmo ouvinte, mencionando aqui que em alguns casos a pessoa dá uma oferta ao dízimo e o cheque tá sem fundo. Correto? Aí a igreja vai lá e representa. Apresentou sem fundo. Aí pegou, recolheu e representou. Nessa representação, normalmente a conta do sujeito é encerrada, pelo menos era assim, não sei se ainda é. Então, corre-se esse risco. Então, mas às vezes é uma questão de organização que pode não ser compreendida desse jeito, né? Em geral, se a pessoa, olha, deu um cheque sem fundo, tem que haver uma comunicação, olha, aquele cheque que o irmão deu, que a irmã deu, ele veio sem fundo, quer que faz o quê? Isso. Pode representar? Né? Não, aguarda aí, olha, então se eu não tenho dinheiro, foi um momento de emoção, a pessoa não pode representar o cheque, pelo amor de Deus, né? Com certeza. Hein? Não, agora você paga pelo que você fez. JR, me perdoa, essa questão aí da preferência do que tem o dízimo maior, também é uma questão de percepção do que é mais humilde, às vezes vê o irmão que tem um carro melhor, veste de melhor e acha que aquela pessoa tem um dízimo alto e aquela pessoa é preferida ou não. Isso acontece muito nas igrejas, é uma questão de percepção. Às vezes a pessoa que é mais humilde não se aproxima, talvez, da liderança da maneira que aquela outra pessoa se aproxima, e as pessoas acham que é uma questão de preferência, e às vezes não é. Às vezes é uma questão de percepção, a questão que a outra pessoa não se aproximou, a outra pessoa não teve a mesma oportunidade que o outro teve. Porque, por exemplo, como eu disse, lá na nossa GREI, nós não sabemos quem dá o dízimo alto. Nós não sabemos, isso não, assim, não há uma relação na parede, fulana deu X, cicrano deu Y, não. Então, às vezes é uma percepção da pessoa que é mais igrejas, humilde. Os ouvintes estão contando aqui, eu quero agradecer a confiança dos ouvintes. Não, eu acredito igrejas que que anunciam, que colocam lá. A gente precisa, como eu digo, ouvinte, entenda uma coisa, nós temos a possibilidade de divergir, isso é muito importante. Nós somos seres pensantes, podemos analisar, temos senso crítico, podemos discordar, mas respeitar é fundamental. Sem malícia, sem Não maldade. É uma questão de tolerância no sentido amplo que essa palavra traz, mas é uma questão de respeito.
Agora, se uma pessoa é membro daquela igreja, ele deve viver de acordo com aquela igreja ensina. Se ele discorda, ele deve fazer propostas. Gente, tem gente que não muda nada na vida porque só reclama e não faz propostas. O mundo é feito, a mudança do mundo é feita por propostas. Olha, eu proponho o seguinte, que a gente faça assim, essa. Com base em quê? Com base nisso. Considerando isso assim, assado, eu proponho isso assim, porque essa mudança vai produzir isso. Tem uma proposta. Isso a quem de direito, tá certo? Né, claro, diretamente. Às vezes o bom líder vai dizer assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso aí. Claro. Você parecia cabeça dura, mas sua palavra foi muito boa. Não vai dizer isso não, mas vai dizer que foi uma palavra oportuna, porque isso veio em conta daquilo que era necessário. Só essa questão do dízimo gordo, ou se alguém é melhor, mais bem tratado por causa do dízimo ou não, infelizmente é triste, né? Mas existe, é claro. Pode lógico que em todo lugar existem líderes, pastores que dão certos privilégios a pessoas que eles observam que dão um dízimo melhor ou pior. Não é certo, tá errado. E infelizmente, ouvinte, isso acontece até entre pastores, entre igrejas, né? Um é mais bem recebido no lugar do que o outro por causa da sua posição na sociedade, até mesmo como pastor. Eu sei bem o que é isso. Agora, essa questão de expor o dizimista num quadro, aí vai muito do costume de cada igreja. Eu não sou a favor, respeito, mas sou contra. Porque se o dízimo é do Senhor, ninguém precisa saber quanto você entrega. Companheiros, nós estamos aqui discutindo este assunto, que é um assunto importantíssimo, encaminhado por um de nossos queridos ouvintes. Aqui eu quero agradecer o carinho da audiência, porque afinal de contas nós estamos respondendo. Isso em nada denigre, prejudica a imagem da igreja. Pelo contrário, eu acho que o que as pessoas de fora observam é quando os assuntos não são tratados. E aí diz assim, esse assunto tá escondido, ó. Isso é coisa camuflada. A gente tem que tratar os assuntos com a clareza, porque esse tempo é o tempo da transparência. E se tem uma coisa que não pode ficar escondida, é a verdade. Nós precisamos tratar as coisas como elas são, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, paciência, afinal de contas todos temos que ter paciência para poder promover mudanças, mas nós já evoluímos muito e precisamos evoluir ainda mais. Muito obrigado aos pastores, companheiros aqui do nosso debate 93. O preocupado é com a pesquisa, tá desde ontem aí no ar. Vamos ao resultado final. Pesquisa 93. Então, você tem visto muita gente reclamando da liderança pelas costas sem ir direto no próprio líder. 82% dos ouvintes por telefone afirmam que sim, 92% deles no site também dizem que sim. JR, vou dar aqui a palavra-chave Refrescão 93. A primeira dica de hoje, o primeiro versículo da palavra-chave está em 1 Reis 7:4. 1 Reis 7:4. Lembrando que a versão é Almeida corrigida e revisada fiel. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco aqui pelo nosso debate 93 de hoje. Amanhã, minha gente, é o seguinte, olha, o ouvinte dizendo, preciso desesperadamente ouvir a voz de Deus. Mas Deus realmente fala? Como reconhecer a voz dele? De que forma Deus fala? É possível ser alguém que escuta sempre infinitamente a voz do Senhor? Hebreus 1:1-2 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O que exatamente significa esse texto? E se eu ouvir a voz de Deus, mas não obedecer? Que pensa você, ouvinte amado, sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Pastor Silfarne, obrigado, queridão. Deus abençoe sempre, meu irmãozão. Obrigado, JR, obrigado, colegas debatedores. Um abraço especial para minha princesa Patrícia, para meu filho Aleph, para os irmãos da Associação Vida Plena e 2 irmãos de longe, Jefferson e Amada do Japão e Areza de Nova York, sempre estão ligados no debate aqui. Um abraço para os dois. Obrigado, pastora Luciana, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Quero deixar um abraço muito grande, um beijo carinhoso para a doutora Andréia, que me mandou uma mensagem aqui que está ligadinha no debate, para o meu esposo, pastor Hélio André, e para minha amiga que está aqui comigo, lá de Guaxupé. Guaxupé veio pra rádio hoje, viu? Muito bem. A gente sempre manda abraço, verdade, né? Hoje verdade. Guaxupé tá aqui conosco, Benção, através da pastora Celeste Belo, que veio comigo fazendo companhia, uma companhia agradável, por sinal. Quero deixar um abraço pra ela e pra família dela. E um abraço pra Guaxupé.
Isso aí. Pastor Giamax, obrigado, querido. Fica com Deus. Obrigado, JR. Um abraço para minha linda esposa, irmã Misilene, a nossa igreja na ilha. E hoje eu preciso honrar aí a turma. Tem uma turma muito grande que está mandando mensagem aqui pelo Face, pelo Zap, gente de fora do Rio, gente de fora do Brasil. Um grande abraço para os irmãos, obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Manuel de Matos, muito bom revê-lo. É um privilégio sempre estar aqui com vocês, essa equipe maravilhosa de amigos aqui que eu reencontrei. Quero mandar um beijo muito especial para minha esposa, as 3 filhas, a todos os irmãos que estão aniversariando, e mandar um beijo muito especial aos irmãos lá de Gramado, no Rio Grande do Sul. Eu estive ministrando lá final de semana. Um beijo para vocês também. Deus abençoe. Vou pedir ao senhor para orar conosco. Nós vamos apresentar esse tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar, como temos feito todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, Senhor, e apresentar este assunto em que comentamos aqui. Ó Deus, nos dê graça, Senhor, alcance o coração dos teus filhos e que acima de tudo, Senhor, haja um entendimento de que não estivemos aqui para simplesmente confrontar ou criticar alguém, mas para de alguma forma, Senhor, abrir os olhos. Ó Deus, abençoa esta rádio, abençoa esta equipe, o nosso estado do Rio de Janeiro, abençoa as nossas famílias, os pastores que aqui estão. Ó Deus, no nome de Jesus nós oramos, Senhor, e agradecemos para a glória de Deus. Amém, Jesus. Mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Que prevaleceu há quase 2000 anos, a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, com essa luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.